Bom, fazer o exemplo 13.1, que é dado o seguinte, vamos olhar para esse sistema aqui, ó. Então, tem uma massa M1 e duas outras massas M2, uma massa M2 e uma massa M3. Ele está arranjado ao longo do eixo XY, né? Então, aqui ao longo do eixo XY. A massa 1 ela tem 6 kg, as partículas 2 e 3 têm massa de 4 kg, tá? Essas duas têm massa de 4 kg. Então, pergunta, qual que é a força gravitacional resultante que as outras partículas exercem sobre a massa M1 aqui, tá? Então, qual que é a força gravitacional resultante, né, que essas outras duas partículas vão exercer sobre a massa M1? Então, esse é um problema que, primeira coisa, a gente tem que pensar que, para resolver, vamos imaginar que está todo mundo fixo, tá? Então, todas as partículas estão fixas. Para a gente simplesmente pensar num instante específico, ou pensando num instante específico onde essa situação esteja correndo, ou seja, a massa 1 está nesse ponto, uma distância A, o Azinho é 2 centímetros, e o 2A, então, 4 centímetros, tá? Então, vamos pensar que ou elas estão realmente fixas, essas partículas, ou num instante específico, tá? Porque, efetivamente, o que aconteceria? Se a gente deixasse isso acontecer, essas partículas nessa situação, o que ia ocorrer? A massa 1 ela ia se aproximar da massa 2 e da massa 3, e a massa 3 ia se aproximar da massa 1 e da massa 2, e a massa 2 ia aproximar da massa 1 e da massa 3. Tá? Então, o seu sistema é um sistema dinâmico que ia ser bem complicado de ser resolvido. Tá? Então, simplesmente vamos imaginar um instante fixo, tá? Exatamente nessa configuração, e calcular qual seria a força resultante nessa situação. Então, vamos lá, como é que a gente calcula essa força resultante? Força resultante é exatamente igual. Vou colocar isso aqui, na verdade, é vetorial, né? Porque você vai ter uma força, a massa 1 ela vai estar sendo atraída pela massa 2. Isso aqui vai ser a força 1, 2. E essa aqui vai ser a força 1, 3. E pela ação e reação também, a massa 3 está sentindo uma força, que seria uma força, vou colocar aqui, ó, força 3, 1, e a massa 2 está sentindo uma força 2, 1, certo? Então a 2, 1 e a 1, 2 em módulos são iguais. A 3, 1 e a 1, 3 em módulos são iguais, tá? Perceba só em sentidos contrários. Então é a terceira lei de Newton, né? Mas eu quero calcular especificamente a força resultante na massa 1. Então eu quero saber essas duas forças, eu quero calcular essas duas forças. Então como é que eu equaciono isso aqui? Então, né? Então uma força 1, 2 mais força 1, 3. Tá? Exatamente isso que a gente tem aqui. Tá? Então vejam que são vetores, né? Então eu quero calcular a força resultante na massa 1. Eu vou considerar então esses dois vetores. Então vamos começar pela 1, 2. Essa aqui, ó, essa força aqui. Então veja que ela está ao longo do eixo Y, né? Então eu tenho a força gravitacional, vou colocar, ó, positiva, né? O Y positivo está apontado para cima, então ela vai ser positiva. Então vai ser mais G, aqui vai ser massa 1 vezes massa 2 dividido por A ao quadrado. Tá? Então a distância dessa com essa ao quadrado. E aqui essa força, então, da massa 1 com a massa 3, ela vai estar no eixo x, só que apontado para x negativo, né? Então vai ser menos. Faltou o vetor. Vou colocar o versor, né? O versor unitário, que é o j, né? J. Então, menos g massa 1, massa 3, dividido por 2a ao quadrado, versor i. Exatamente dessa forma aqui, tá? Então, eu vou colocar os valores, vou esperar um pouco para colocar os valores, vou colocar g aqui para fora, e vou colocar os valores das massas, ó. Massa 1, então. Eu vou inverter isso aqui, eu vou colocar o i na frente do j, né? Menos massa 1 é 6 kg, a massa 2 e a massa 3 são 4 kg, né? Vezes 4, dividido por A, já vou colocar em metro, né? 0,02 ao quadrado. E mais 6 vezes 4, dividido agora vai ser 2A, né? Em relação, então, massa 1 com a massa 3 vai ser 2 vezes A, que vai ser 0,02
0,4 ao quadrado, versor J. Certo? Exatamente esses valores que eu tenho aqui. Vou calcular o G, vou colocar o valor do G depois. Vou fazer essa continha que é mais rápida, mais fácil aqui, né? Então, isso aqui vai ser menos 15.000 e mais 60.000 J. Então, agora vou calcular a força resultante, né? Agora eu vou substituir efetivamente o valor da constante gravitacional. Deixa eu colocar o valor da constante gravitacional aqui. Vai ser 6,67 vezes 10 a menos 11. Isso aqui é Newton metro quadrado dividido por quilograma quadrado. Aí já fazendo essa conta direto, força resultante na partícula 1 vai ser exatamente igual, vou fazer essa conta direto aqui, que vai dar, deixa eu ver, menos 1 vezes 10 a menos 6 na direção I, né? Mais 4 vezes 10 a menos 6 na direção J. Então, esse é o valor então da força resultante. Agora vamos olhar no desenho, né, como é que a gente consegue interpretar isso, né? Então, veja, desconsiderando 10 a menos 6, né, porque seja menos 1 e 4, então eu tenho uma unidade na direção I, só que negativo aqui, né? Menos 1, né? E aqui eu tenho 4 unidades na direção J, Y, né? Então, a força resultante, vamos dizer, no instante seguinte desse, seria aqui, né? Deixa eu apagar esse troço. Então, no instante seguinte, quando a partícula começar a se movimentar efetivamente devido a essas duas forças, ela vai se movimentar para nessa direção e sentido, né? Exatamente nessa direção e sentido. Esse problema, na verdade, se a gente fosse calcular, seria muito complicado, porque não só a massa 1 se movimenta, mas a massa 2 e a massa 3 também se movimentam. Então, a cada instante, você teria que recalcular tudo isso. Tá? Mas a gente não está considerando essa situação complicada, né? Mas, a princípio, qual seria, então, a direção e sentido dessa força? Não é simplesmente isso que a gente está calculando. Mas isso realmente é um problema complicado se a gente for estudar a dinâmica real desse sistema, né? Então, vamos lá. Esse é o item E, não o item A não. Na verdade é para calcular então essa força, ele pede para calcular essa força. E aí também vamos calcular o módulo dessa força, né? Então o módulo da força vai ser exatamente igual a raiz da força em x ao quadrado mais a força em y ao quadrado. Força em x ao quadrado, força em y ao quadrado. Então o que eu faço? Eu pego esse termo e vou quadrar esse termo e quadrar esse termo. Daí vão sumir exatamente os fatores vetoriais aqui, né? Os vetores, né? Então, fazendo essa conta aqui, eu fiz a conta que vai dar... Isso aqui já vou colocar assim, ó. Vai ser 10 a menos 12, mais 16 vezes 10 a menos 12, né? Então, isso aqui vai me dar exatamente 17 vezes 10 a menos 12, né? Então, isso aqui vai ser raiz de 17 vezes 10 a menos 6. Isso aqui é Newton, né? Então, isso vai me dar aproximadamente 4,1. Opa, só que aqui não é vetor, né? Que é o módulo. Então, essa força vai dar aproximadamente 4,1 vezes 10 a menos 6 newtons. Essa força resultante que a partícula 1 está sentindo em relação a essas outras duas, né? Essas outras partículas. E algo adicional também que a gente pode calcular qual que é o ângulo, né? Qual que é esse ângulo. Então, a gente pode calcular esse ângulo de várias formas, né? Então, no próprio Hardy, ele mostra alguns exemplos de como é que você pode calcular. Eu vou fazer da maneira que eu acho mais prática, né? Como eu sempre gosto de fazer efetivamente esse diagrama das forças, visualizar o que está acontecendo. Então, o que é mais prático para mim
é sempre pensar no ângulo começando do eixo x, tá? Então veja que daqui até aqui são 90 graus, mais um certo ângulo θ aqui, né? Então depois eu vou somar 90 graus mais esse ângulo θ. Então eu vou calcular exatamente esse ângulo θ aqui. Então vou colocar na próxima página, que é o seguinte, ó, deixa eu pegar outra cor aqui. Eu tenho essa situação aqui, essa aqui vai ser o meu fx, esse aqui vai ser meu fy. Vou colocar em módulo mesmo e tal. Então isso aqui vai ser, seria menos 1, mas eu vou colocar sempre, como eu quero calcular o ângulo de uma maneira mais simples, eu vou colocar 1 vezes 10 é menos 6. E aqui em módulo, né, que eu estou calculando, vai ser 4 vezes 10 é menos 6. Então eu quero calcular esse ângulo aqui. Exatamente esse ângulo. Do meu vetor resultante aqui, né? Então aqui seria meu f resultante. F1 resultante. Quero calcular esse ângulo. Então, para calcular esse ângulo, eu vou considerar esse ângulo θ aqui. Então, aqui vai ser meu cateto oposto. Aqui vai ser o meu cateto adjacente, né? Então, o cateto adjacente vai ser exatamente o fy e o cateto oposto vai ser o fx. Então, θ vai ser tangente a menos 1 do cateto oposto por cateto adjacente. Esse ângulo θ vai ser tangente a menos 1 do fx pelo fy. Estou calculando tudo em módulo. Tá? Para não precisar colocar um negativo, depois eu vou ter que interpretar isso na calculadora. Então, acho mais fácil fazer dessa forma. Então, isso aqui vai ser a tangente a menos 1 de 1 quarto, né? Ponto 25. E fazendo a conta na calculadora aqui, isso vai me dar... Já fiz a conta na calculadora direto em graus, né? Isso vai me dar um ângulo de 14 graus. 14 graus. E como eu estou... Na minha referência, vamos dizer, na hora que eu peço isso na prova, eu falo, eu quero que vocês calculem esse ângulo em relação ao eixo x positivo, né? Então, aqui seria nossa força resultante. Eu quero esse ângulo aqui. Qual que seria esse ângulo alfa aqui, né? Então, esse ângulo alfa é simplesmente o θ, né, que eu calculei, que é esse ângulo aqui. Vou ficar... Seria esse θ aqui, né? θ mais 90 graus. Que vai me dar, então, 14 mais 90, que é exatamente igual a 104 graus. Opa, 104 graus. 104 graus. Certo? Então é isso. É só um exercício para fazer essa continha, principalmente perceber as forças, né? Fazer o diagrama das forças. É um problema de física 1, né? De vetores de física 1. O que é importante, então, perceber é que as forças, elas vão, pela terceira lei de Newton, você tem força, então, tanto na partícula 1 quanto na partícula 3, quanto na partícula 1 quanto na partícula 2. Eu quero calcular especificamente as forças que estão agindo na partícula 1. Então, na prática, a partícula 1, se ela se moveria nessa direção e sentido. E é importante que vocês saibam, se por acaso vocês quisessem calcular isso ao longo do tempo, seria um problema extremamente complicado. Aqui é um problema simples que a gente pensa que as partículas estão paradas, ou tirei uma foto e estou querendo calcular essa força num instante específico. Mas um problema real desse é bem mais complicado de ser calculado, porque as três partículas interagem entre si. Isso complicaria bem o problema, né? Então é isso aí.